são na verdade tributos, são contribuições que são instituídas por entidades públicas, nesse caso são contribuições instituídas pelo Estado ou por entes públicos para os particulares, de caráter unilateral, para a satisfação daquilo que são as necessidades coletivas do próprio Estado. Claramente, mas é uma componente que nós gostávamos muito também que ajudássemos lá os ouvintes lá em casa a perceber. O conceito de impostos é vulgarmente conhecido, mas na visão técnica que o professor acabou de passar, era perceber quais são os impostos existentes em Angola. Vamos começar a tentar desconstruir, conforme disse aqui a nossa Isilda, quais são os impostos existentes em Angola. Nós temos um leque de impostos, dentre eles os vulgarmente conhecidos, mas há aqueles também que são pouco conhecidos. E gostamos de saber quais são os impostos existentes em Angola. Bom, só para dizer primeiramente que o nosso sistema fiscal ela está assente a vários princípios universais que encontram-se plasmados na Constituição da República, o que significa que o próprio sistema tributário, o próprio sistema fiscal, ela na verdade tem fundamentação própria por base constitucional. Certamente. E de acordo com a Constituição da República, a definição, a configuração do sistema fiscal, ela deverá obedecer os preceitos constitucionais, o que significa que a nossa Constituição naturalmente não faz qualquer distinção do ponto de vista de categorias de imposto, mas unicamente define os impostos e atribui a responsabilidade da instituição, a definição ou a configuração da mesma por parte do Estado e a responsabilidade da aprovação ou tratamento das informações desta natureza ou destas normas como responsabilidade da Assembleia Nacional, não é? Portanto, dentre os impostos, nós podemos entender isso numa perspectiva pedagógica. Existem vários impostos em Angola e, pronto, não é? Dentre os impostos indiretos, impostos diretos, nomeadamente por cada diploma, podemos ter, por exemplo, o caso do imposto de rendimento de trabalho, podemos ter o caso do imposto de selo, podemos ter o imposto predial, temos também o imposto do valor acrescentado, temos alguns impostos especiais, como o imposto especial de consumo. Portanto, isso configura aquilo que é o regime normal de tributação, não é? E, portanto, temos também alguns regimes especiais, que são basicamente regimes que estão especificados para aqueles que são setores também específicos, como é o caso, por exemplo, de impostos para os regimes petrolíferos e diamantíferos também. Diamantíferos, certo. Claramente. E seguimos aqui. Nós efetivamente hoje vamos falar aqui, e é bom que os nossos ouvintes vão pegando algumas anotações, vamos falar das implicações dos impostos nas empresas. E quais são as reais implicações que cada um desses, nem precisamos falar de forma tão desconstruída, se for necessário, quais são as implicações dos impostos nas empresas hoje em dia? Bom, primeiramente nós temos que entender, sendo ela na verdade uma matéria que configura também a necessidade do estudo das finanças, não é? Porque ela está de alguma forma interligada com aquilo que é as finanças das empresas. Não é? Só para dizer aqui que não são somente as empresas que fazem o pagamento dos impostos, claro. Todos os particulares, até mesmo nós como cidadãos fazemos o pagamento de imposto. As empresas, sendo ela uma empresa sendo um agente econômico que tenha na verdade o desenvolvimento da sua própria atividade econômica ou comercial, as suas operações de alguma forma vão gerando a contribuição do imposto, o que significa que dentro daquilo que é a própria dinâmica da empresa é necessário que, pelo conjunto de todas as ferramentas que ela possui para o tratamento da informação financeira, não é? Tenha a maior preocupação, de também olhar para aquilo que são as questões fiscais, não é? Quando eu digo questões fiscais, eu estou a falar basicamente de todas as questões que respeitam as questões de contribuições de impostos, não é? Portanto, porque elas afetam e é na verdade através também dessa gestão que se pode ter de forma eficiente dos impostos que as empresas podem percorrer aquilo que são os seus objetivos pretendidos, não é? Vejamos, por exemplo,
é preciso que as empresas ou as finanças das empresas tenham maior preocupação daquilo que é o estudo, ou então maior preocupação de analisar todas as envolventes fiscais, porque de alguma forma ela pode ajudar um melhor planeamento tributário. E o planeamento tributário é basicamente uma ferramenta que vem ajudar as empresas a fazerem uma gestão de forma mais assertiva daquilo que são os tributos e, sobretudo, também ajudar a empresa a ter a eficiência fiscal e, posteriormente, assim, atingir os seus resultados de acordo com a projeção financeira da mesma entidade, não é? Claro. Portanto, estamos aqui a querer dizer que, com base naquilo que é, na verdade, a fiscalidade, o impacto que ela pode ter na gestão financeira, de alguma forma, não é? É preciso que tenhamos a total atenção nesse aspecto, porque de alguma forma ela pode evitar a oneração de penalidades. Sim. Quando eu falo oneração de penalidades, só para tentar reduzir aqui os termos, não é? Através do lado do pessoal em casa. Claro, Sim, claro. Temos um público vasto, era bom que tem que ser mesmo termos... terra a terra. Claro. E essas situações têm a ver com os impostos, Com os impostos e finanças. é uma coisa gera que... muita confusão. Muito bom, professor, podemos continuar. Bom, então, quando eu digo que uma finanças deve estar preocupada também por aquilo que é, na verdade, a gestão dos seus próprios impostos, porque isto de alguma forma ajudaria a evitar a oneração de penalidades, ajudaria, na verdade, também a evitar a oneração pela escolha errada de um regime tributário, poderia também, de alguma forma... Quando falamos aqui em evitar a oneração de penalidades, estamos a falar de evitar coimas e multas, no caso. Exatamente. Oneração de penalidades é basicamente o quê? O pagamento de multas, não é? Boa. Então, nós temos que entender que evitar o pagamento de multas, ela pode passar, na verdade, também por aquilo que é a configuração de um sistema financeiro muito bem estável dentro da própria empresa, não é? Certo. Dentro daquilo que é, na verdade, o conjunto de métodos que uma determinada empresa vai utilizando as técnicas para a sua projeção financeira, deverá incluir também a componente fiscal, claramente. Porque ela faz parte daquilo que é a empresa. As empresas, elas têm obrigação de pagamento de impostos, na sua maioria pelas atividades todas que elas desenvolvem, o que significa que elas afetam diretamente no sucesso das empresas, da própria empresa, ok? Claramente. Então, tendo essa relação direta entre a fiscalidade e as finanças, é importante que a constituição da matéria tributária dentro das organizações, não é, sejam, na verdade, avaliadas de forma consistente e sejam olhadas como sendo um dos fatores principais para aquilo que é o próprio sucesso da organização, não é? E nós temos um país, não vou dizer assim, do ponto de vista funcional, ainda totalmente voltado ao fisco. Claro, percebes? claro. Nós conseguimos analisar, por exemplo, o comportamento de certas entidades que têm a competência de fiscalizar os impostos como sendo mais atuantes do que propriamente outras entidades que nós poderíamos olhar no aspecto claramente. De competências, por exemplo, contabilística, financeiras e tudo mais, não é? Sim. Então, é preciso analisarmos, é preciso que os gestores, é preciso que a própria gestão financeira da empresa tenha isto em conta, porque se vocês repararem, por exemplo, em 2017 eu já tinha tido contato com um estudo que foi realizado. O estudo do INE indicava que pelo menos 5 mil empresas morriam até os 5 anos de criação. E dentre as razões da morte dessas empresas estava a questão dos tributos. Claro, okay? Porque claro. a carga tributária era muito elevada. Muito elevada, e que de alguma forma condicionava. Mas também podemos observar que esta questão da carga tributária ser muito elevada, ela pode ser evitada quando, na verdade, a gente tem um conhecimento vasto daquilo que é a matéria fiscal, porque dentre as várias opções que existem para investir num determinado negócio, também podem existir as brechas e, sobretudo, programas ok, que podem desonerar a carga tributária, ou melhor, evitar o pagamento elevado de tributos. Né? Claramente. Eu já ia chegar aí, tanto é que eu não quero deixar passar essa visão que o professor traz agora para exatamente questionar uma coisa que eu acho muito importante para todos os contribuintes. Certo. O professor não acha que a pouca massificação da literacia fiscal contribui em grande medida para que os contribuintes percebam
pouco sobre os impostos e às vezes também não queiram contribuir porque se calhar não sentem o impacto direito, apesar que o imposto entende-se aqui que é uma prestação pecuniária obrigatória, Certo. que não tem contrapartida direta, mas também se calhar aqui a ausência da literacia fiscal e o facto de não sentirmos de forma direta se calhar a repercussão dos impostos que nós pagamos contribui para a pouca liquidação dos impostos em termos no seio dos contribuintes, tanto pequenos contribuintes como os grandes contribuintes também. Olha, em toda a parte do mundo, vamos assim dizer, não é? O imposto, ela constitui, na verdade, receita do Estado. Claro. Isto é um facto, não é? Claro. Porque o Estado, para aquilo que é a realização das suas atividades, ela precisa Dos impostos. de rendas e, portanto, estas rendas podem advir de várias fontes e os tributos é uma das fontes dela. Certamente. Agora, também não vamos olhar simplesmente na questão do imposto como sendo na perspectiva obrigatória em que uma entidade pública, nesse caso o Estado, não é? Tem de exigir para os mesmos, não é? Temos que olhar se é de facto a necessidade da realização das suas atividades que faz com que o Estado cobra os impostos aos cidadãos, e então o que se espera é que a cobrança dos mesmos impostos posteriormente podem ser revertidas naquilo que é a satisfação das suas necessidades. Sim. E naturalmente não precisa a gente perceber ou tentar levar até para este campo, mesmo nas nossas casas, não é? Se nosso Claro. pai tem essa responsabilidade de fazer alguma coisa por nós e nós fazemos. Portanto, como filhos, vamos ficar insatisfeitos e de alguma forma pode levar a certos comportamentos do filho. Claro, concordo. Então, não vou dizer que este é basicamente o único motivo que leva ao posicionamento dos contribuintes, não é? Dos cidadãos, das empresas, naquilo que é, na verdade, a falta de pagamento de imposto ou certos comportamentos indecorosos, não é? A essa realidade tributária, mas pode influenciar, pode ser um dos motivos. Claro. Dentre os outros, pode ser também o caso que tu disseste, a falta de literacia financeira e fiscal. Concordo. É preciso que a instituição competente, nesse caso a Agência Geral Tributária, tenha, na verdade, programas como já tem feito nos últimos anos de programa de cidadania fiscal, não é? Onde vai nas universidades, mas que se estendam ainda mais para outros campos, não é? Para conversar melhor sempre com E massificar também a informação exatamente, fiscal, claro. através das rádios, através da televisão, através de outros meios de comunicação, e como também encontrar espaços para discutir, não é? Sempre que precisa se instituir uma norma tributária, né? Porque muitas das vezes não basta simplesmente a comunicação, depois de já existir um normativo, mas como também ter este poder de auscultação, ouvir qual é, na verdade, os problemas dos próprios contribuintes, não é? Ouvir qual é o problema dos cidadãos e, assim, com base nos problemas, apresentar um normativo que seja mais eficiente, que melhor poderia manter o equilíbrio dentre o contribuinte e a relação com a sua atividade comercial. Claro. Uma outra componente que aqui interessa mesmo, depois dessa abordagem que o professor trouxe aqui, por que há tanta resiliência há tanta resistência, se está melhor dito, por parte dos contribuintes para a liquidação dos impostos, tanto para por exemplo, aquela percepção que o contribuinte, por exemplo, de forma individual tem de que paga os impostos, mas sente que não devia. Aquele contribuinte também, por exemplo, um grande contribuinte, um empresário no caso, sabe que tem a obrigação de pagar imposto, mas encontra aquela resistência de não querer pagar o imposto. Bom, é assim, isto na verdade, estes tipos de comportamento, conforme nós já citamos aqui, elas pode ter várias causas, não é? Que não significa que aqui a minha opinião poderá se configurar como sendo a mais assertiva, mas pode ser, na verdade, uma das causas em que poderíamos ter apontado. Eu já apontei há pouquinho que a não satisfação, por exemplo, não é? Das necessidades coletivas, não é? Pode ser uma delas? Pode ser uma delas. Sim, sim. Eu vou pagar o imposto de veículos motorizados, não é? É um imposto, anteriormente era uma taxa de circulação, hoje em dia é um imposto de veículos motorizados, e eu não tiver, por exemplo, a estrada em condições, não é? Certo. Tudo bem que, na verdade, a diferença que se pode ter aqui entre o imposto e a taxa, ambos são definidos por lei. Ambos são definidos por lei,
mas a taxa tem uma relação direta enquanto em termos de contrapartida, contraprestação, claro. não é? Nesse caso, portanto, eu estou a fazer um pagamento, obrigatoriamente eu deverei Ter uma contraprestação. exatamente me beneficiar daquilo que é o pagamento que estou a fazer diretamente, mas também o imposto, não é? Indiretamente é, na verdade, um meio de satisfação para o próprio contribuinte, não é? Exatamente. Então, se não há, na verdade, essa satisfação e pronto, afeta grande parte daquilo que é o contribuinte, tanto empresas, tanto os cidadãos e entre outros particulares, não é, que têm essa competência de pagamento do imposto ao Estado. Eu penso que isto pode de alguma forma gerar certos comportamentos ou, né, mostrar alguma resistência por parte deles ou não pagamento do imposto, mas também temos que olhar que do outro lado pode-se ter o caso ou pode-se dar o caso de ser a falta de preparação da informação precisa para o pagamento dos impostos. Vejamos, por exemplo, qual é o papel que a contabilidade tem ou que a contabilidade tem na vida das empresas, não é? Do ponto de vista da relação entre a contabilidade e a fiscalidade, não é? A contabilidade prepara informações de forma mais assertiva, sim, ok? sim. Prepara essas informações financeiras para, de facto, se ter o pagamento naquilo que é a base real, não é? E muitas das vezes evitar também o pagamento de impostos através de penalidades, ou melhor, do pagamento de penalidades de imposto, não é? Então a contabilidade tem essa missão também, de preparar a informação, não é? De preparar a informação precisa para aquilo que é o pagamento dos impostos. Claro. E esses pagamentos podem ser feitos através de quê? Através da observação primeiramente de relatórios, não é? Quando, dependentemente daquilo que é a periodicidade, vejamos se for no final do ano, por exemplo, temos a questão do pagamento do imposto industrial, só é feito este pagamento do imposto industrial no final do ano, quando já se tem elaborado uma demonstração de resultados. Claro. Portanto, se os empresários não têm essa cultura de elaborar, não é, de facto, e apresentar a informação financeira como deveria ter sido, passando por um normativo contabilístico exigido, de alguma forma também vai gerar comportamentos de resistência ao pagamento de imposto. Efetivamente. Porque se ele não cumpre de facto como deveria ter sido, não é? Se ele não prepara as informações contabilísticas como deveria ter sido e no final do ano vai pedir, por exemplo, que um contabilista realiza este mesmo relatório, esses demonstrativos, o que é que vai acontecer? Pode se calhar ter alguma resistência no pagamento, atendendo aquilo que é o cenário que se construiu. Exatamente, não é? Sim. Então é importante que o acompanhamento deverá ser em todas as fases, não é? É preciso que tenha aí a contabilidade, primeiramente. Sim. E, portanto, em todas as fases, obedecendo aquilo que são os pressupostos ou os prazos legais, para cada imposto, se fazer o pagamento e, pelo menos assim, a própria empresa também terá já uma visão daquilo que será, na verdade, os impostos a pagar no final de um determinado ano. Na visão geral, o professor entende que o novo Código Geral Tributário introduz no nosso cenário fiscal o cenário que efetivamente se precisava. Nós somos um país que, pronto, está sempre em reformas fiscais constantes, o que também dificulta de alguma forma a assimilação das leis fiscais no seio dos contribuintes e não só. Para nós contabilistas que estamos sempre a nos atualizar, já é bem mais fácil. O professor acha que o novo Código Geral Tributário introduz no nosso cenário o cenário para o pleonasmo que se precisava no cunho fiscal? Bom, essa pergunta é um pouquinho tendenciosa, mas vamos lá. Repara, quando olhamos para aquilo que é o Código Geral Tributário, só para explicar lá em casa, não é? Portanto, o Código Geral Tributário que foi aprovado pela Lei 21/14. Concordo, certo, exato. 21/14, depois teve a sua alteração na Lei 21/20, certo, de 9 de julho. Portanto, a aprovação ou a alteração do Código Geral Tributário, por exemplo, teve como objetivo o enquadramento de acordo com o estado atual, por exemplo, tanto da própria economia, não é? Sim. E com observação de todos os outros fatores, né? Entre comerciais, econômico e outros que de alguma forma carecem de uma matéria fiscal, não é? Portanto,
é definido, por exemplo, no próprio preâmbulo do Código Geral Tributário, que era preciso a dinamização daquilo que são as iniciativas das reformas estrutural tributária, não é? Sim. Tendo em conta o atual momento socioeconômico do país e assim recomendando a necessária avaliação às principais opções de política tributária com vista a estabelecerem-se os ajustamentos necessários e adequados à realidade econômica e social. Claro. Pronto, eu não sou perito na matéria para dizer assim diretamente se de facto o Código Geral Tributário está totalmente ajuste ou não à realidade. Claro, claro. Mas, portanto, eu posso dizer que comparadamente ao Código Geral anterior, fez-se alguns ajustes, alguns desagravamentos de taxas, por exemplo, em casos de penalidades, não é? Sim. E como também estendeu-se de alguma forma também a questão de alguns atos administrativos e tudo mais para aquilo que é, na verdade, a melhoria do atendimento que se pode ter entre as relações do contribuinte e a Agência Geral Tributária. Claramente. Só para percebermos um pouquinho mais, nós estamos aqui a falar efetivamente sobre as implicações dos impostos nas empresas e há quem diga, por exemplo, que as alterações fiscais previstas no OGE 2024 não facilitam o pagamento das dívidas fiscais que as empresas têm e até certo modo acabam agravando e dificultam aqui até certamente das empresas. Não será que nós também, enquanto contabilistas, temos aqui a missão de massificar a informação fiscal, ajudar os contribuintes, enquanto eu posso chamar intermediários entre a Administração Geral Tributária e os contribuintes, para perceberem um pouquinho, para poderem perceber um pouquinho mais essa dinamização que o próprio Código Geral Tributário traz, com essa alteração também prevista no OGE 2024? Bom, todas as formas existentes ou que podem existir de comunicação, quer direta ou indireta, para a população, para os cidadãos, para os contribuintes, para as empresas, é bem-vinda. Claro. Eu penso que deve ser responsabilidade de todos, né? Desde o próprio Estado, em representação também daquilo que são os seus ministérios de tutela, né? Nesse caso o Ministério das Finanças e a Agência Geral Tributária, assim como também os outros organismos que têm essa responsabilidade na relação direta com as empresas com elas firmam um contrato. Né? Claro, claro. Então isto não configura nenhum problema, pelo contrário, só configura uma vantagem quando a comunicação seja de forma assertiva. Exato. Bem, agora, dizer se de facto um normativo que se foi aprovado, ainda que seja na verdade uma alteração que consta por parte do Orçamento Geral do Estado de 2024, esta é a pergunta que fez-me. Exatamente. Se as alterações previstas no OGE 2024 facilitam de alguma forma o pagamento das dívidas fiscais. Parece, mas é que dificultam, na verdade. Bom, eu acho que tínhamos que, para ter esta afirmação, não poderia ser de forma assim tão globalizada, poderíamos, se calhar, especificar claramente essas alterações que claro. o Orçamento Geral do Estado traz e fazermos uma análise de forma mais minuciosa. Claro, isso nos daria num bom tema, se calhar, num próximo encontro. Certo. Claro, mas é uma coisa que eu gostava daqui perceber, professor. Hoje fala-se muito por conta da... Agora também temos uma nova tabela do IRT, fruto da alteração que se criou. Certo. O professor gostava de falar um pouquinho disso. Agora isentamos o valor tributável em sede do IRT para 100 mil kwanzas. Já aqui um alívio por parte dos contribuintes que ganhavam um pouquinho menos e... Bom, é assim, é preciso que seja salvaguardado, não é? Na verdade... quando se aprovam, por exemplo, o imposto de rendimento de trabalho, vamos lá ver, para aqueles que estão em casa aprenderem também, é basicamente aquele imposto que os contribuintes vão pagando, né? Os particulares pagam ao Estado através dos seus rendimentos obtidos por uma atividade que ela desenvolve, pode ser profissionalmente, se for comercial, quando se tratarem de casos de atos de comércios isolados, não é? Excelente. No caso tu aqui, Eduardo, tu és trabalhador da rádio, então também aqui a nossa colega é trabalhadora da rádio, portanto é o imposto que é sofrido pelo pagamento das suas remunerações mensais, não é? Claro. Agora,
foi, na verdade, alterado, não é? Foi alterado, bem recente, e entrou em vigor em janeiro de 2024, o ano presente. Essa alteração nós tivemos a partir do limite mínimo que na lei anterior, a lei 28/20, era de 70 mil kwanzas. Todos os funcionários que oferiam um salário que fosse até 70 mil kwanzas. Até 70 mil kwanzas, não é? Sim. 70 mil kwanzas abaixo estavam isentos, ou melhor, não pagam o imposto de rendimento de trabalho. Exatamente. E vimos, na verdade, que nos dias atualmente, né, com essa alteração, deixa de ser 70 mil kwanzas e passa para 100 mil kwanzas. Não é? Quem ofere até 100 mil kwanzas está isento do pagamento de imposto de rendimento de trabalho. Olhando bem para esta tabela, do ponto de vista daquilo que é a configuração e o desenho da própria tabela, a alteração que se fez foi basicamente isto, não é? Sim. Eliminou-se um único escalão, não é? Que era o escalão de 70 mil kwanzas, e alargou-se mais a base tributária, ou melhor, desculpa, e aumentou-se aquilo que é, na verdade, a base para a tributação mínima. Nesse caso, passou claro, de 100 mil kwanzas. De 70 para 100, sim. De 70 para 100, nesse caso, valores acima de 100 mil kwanzas agora dão passam lugar a ser tributados, claro. Ou melhor, só dão lugar à tributação atualmente valores acima de 100 mil kwanzas. Exato. Para cima. Exato. Eu penso que, como há um professor meu dizia, que antes mesmo da questão fiscal nós temos que olhar o imposto como sendo um instrumento de alavancagem da economia, não é? Olhou se calhar aqui alguns pormenores do ponto de vista econômico, como é o caso, por exemplo, da possibilidade do poder de compra também por parte das famílias, não é? Porque era preciso que se olhasse para quantas pessoas, por exemplo, oferem um salário em Angola, só para nós termos noção. O salário mínimo em Angola, dentre as 3 categorias que nós temos, o mais baixo está aí em volta de 30 e tal mil kwanzas. 32 mil kwanzas. 32 mil kwanzas. Então, o que significa que poderão existir muitos funcionários que estejam dentro destes limites salariais. Ótimo. Não é? E atendendo à subida generalizada dos preços dos produtos da cesta básica, que grandemente é influenciada pela inflação e outros fatores econômicos, então era mesmo necessário que, não é, de alguma forma, retirasse aquele peso por parte do contribuinte, por parte do trabalhador, por parte do cidadão, não é? Para também aumentar o poder de compra e, dentre outras razões, que o próprio governo encontrou. Estamos prestes a terminar, professores, com a nossa rubrica, mas eu gostava de terminar aqui só com 2 enquadramentos pontuais que eu gostava muito que o professor fizesse, porque eu confio no seu saber. 2 coisas. Há no seio dos contabilistas e até mesmo aqueles que são entendidos como consultores fiscais, 2 conceitos que são muito distintos, mas são muito confundidos: coimas e multas. Quando é que nós estamos diante de uma coima? Quando é que nós estamos diante de uma multa? E também, para terminar, mesmo nesse enquadramento que se impõe, eu gostava que o professor deixasse aqui também algum conselho fiscal, já numa perspectiva muito própria, para ajudarmos aí os nossos contribuintes lá em casa a terem, se calhar, uma política de contribuição fiscal que se precisa. Bom, é assim, o termo coima e multa, talvez a confusão que se pode ter aqui é que o termo coima, ela pode ser abrangido também do ponto de vista administrativo, não é? Ótimo. No âmbito do direito de mera ordenação social, não é? Aquelas multas, aquelas penalizações que se podem ter, não é? No âmbito administrativo, elas podem ser definidas como coima. Exato. Já as multas, para o nosso caso, por exemplo, os contabilistas utilizamos esta terminologia para designar a penalização que se pode ter do ponto de vista fiscal, não é? Por claro, exemplo, temos um determinado prazo para o pagamento do imposto de rendimento de trabalho até dia 30 do outro mês, quando se efetivarem os pagamentos dos salários. Caso não fizerem, então, passado o tempo, deverá ser feito o pagamento da multa. Então, penso que a diferença resume-se basicamente nisso. Em termos de aconselhamento, o que é que gostava de deixar lá para casa para os contribuintes, tanto empresas como particulares? Bom, o meu conselho é, primeiramente, que se forem empresas, procurem, na verdade, contratar contabilistas. Aliás, eu estou aberto.
Estou aberto à contratação. Então é melhor deixar o contacto. Não, mas com uma exigência salarial também. Não, mas vale a pena, professor, vale a pena. Não, eu estou aberto à contratação porque eu trabalho de forma, vamos assim dizer, não é, como prestador de serviços para áreas de contabilidade, para finanças e outras matérias. Claramente. Não diria basicamente como funcionário dependente de uma instituição, ao Claro. menos que a proposta seria daquelas que, Vale a pena deixar. Então, esse é um dos primeiros conselhos. Contratem contabilista porque elas são as pessoas mais preparadas nas matérias de contabilidade, que basicamente também inclui aquilo que é a matéria fiscal, não é? Para evitar, na verdade, o pagamento de impostos de forma não correta, não é? Para evitar o pagamentos excessivos de imposto e outras, não é? Que estamos aqui a tratar. É preciso que também as próprias empresas estejam mesmo organizadas, quer do ponto de vista de matérias de legislação comercial, atualizem-se do ponto de vista de matérias de legislações fiscais, ok? Conhecerem, na verdade, quais são os impostos, porque quando vocês contratarem contabilistas, vocês podem crer, senhores empresários, que de alguma forma vocês terão uma orientação para aquilo que é, na verdade, a realização das vossas atividades, não é? Ótimo. Pode ser que tu estás a fazer pagamento a uma taxa que basicamente conheces, é de 25%, é de 30%, aí está definida por lei, mas por não seres o conhecedor da matéria como tal, tu não sabes que poderia estar, por exemplo, num regime onde ao invés de 25% de imposto poderias ter pago apenas 2% de imposto. Claramente. Estás a ver? Tu tens o regime normal de tributação, mas também existem regimes especiais de claramente. tributação, não é? Claramente. Que às vezes tu cumulativamente tens todos os requisitos para lá estar. Então é preciso que tenham, na verdade, essa cultura de trabalhar diretamente com os especialistas, não é? E que contribuam. Todos nós devemos ter a vontade e o espírito de contribuidores, porque é, na verdade, com base no imposto que o Estado vai subsistir e vai realizar as suas atividades. Tá? Muito obrigado, professor. Muito obrigado uma vez mais. Esperamos contar com a presença do professor nas próximas ocasiões. Obrigado, professor Nunes Orlando. Tudo a correr bem. E foi um prazer, efetivamente, tê-lo aqui ouvido. Eu espero que a próxima vez seja com um assunto mais valioso, ou tão valioso quanto este. Não deixou foi o contacto. Pode vender, professor, pode vender. Não, posso. Eu agradeço já por ser a segunda vez que cá estou. Ótimo. Esqueci-me de dizer. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos pela disponibilidade. Tratamos sobre gestão financeira e Ótimo. depois daqui surgiram algumas solicitações. Não é? Boa! Deus abençoe. Boa! Então, eu serei sempre bem-vindo. Quando fizerem convite para estar aqui, serei totalmente grato. Não, também. claro que é. É Gratidão é toda bem-vindo. nossa. Gratidão é toda nossa. E por nós aqui pode estar todas as semanas. Nós não temos melhor problemas. Pronto, o meu contacto para assuntos profissionais, 931 97 51 64. Vou repetir. Sim. 931 97 51 64. Ótimo. Hoje em dia não se faz nada sem as redes sociais. Não sei se tem algum sítio nas redes sociais. Bom, o meu LinkedIn, não é, que é o canal mais profissional que eu uso, ou a plataforma mais profissional que eu uso é o LinkedIn, Nunes Paulo Orlando. Uhum. O meu TikTok também é profissional, Nunes Paulo Orlando. O meu Facebook dá o Nunes Paulo Orlando. E o Instagram também. Também Nunes Paulo Orlando. Pronto. Obrigada mesmo, professor, tudo a correr bem. Bom, são agora 21h.